Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo de número 23. Todos já encontraram, irmãos? Então, olha o que diz. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos dizer um amém bem forte aqui, vamos lá? Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Meus queridos irmãos, todos nós nos relacionamos com pessoas. Os relacionamentos, queridos, eles podem nos jogar para baixo ou nos levantar. Os relacionamentos podem prorrogar a vida ou gerar uma doença, gerar um câncer. Podem nos fazer uma pessoa melhor ou pior. Dependendo de com quem você anda, você pode se tornar uma pessoa melhor ou pior. Sabia disso? Sabia ou não? Os relacionamentos podem nos deixar de bom humor ou mau humor. E aí eu fico pensando e pergunto: como estão os teus relacionamentos? Como estão? Como são os seus relacionamentos? Pergunto mais: você é uma pessoa fácil de se relacionar? Por que vocês estão rindo? E esse seu temperamentozinho aí, hein? Como vai? Você se considera uma pessoa fácil de se relacionar? Ou você é uma pessoa difícil? Nas suas crises, os problemas que você vive, que você enfrenta, você tem amigos para abrir o seu coração e orar juntos? Hein? Gente, os relacionamentos, eles são fundamentais para uma vida saudável, seja no trabalho, em casa, na família, no casamento, com os amigos, ou até mesmo na igreja. E digo mais: nenhum meio virtual substitui o contato pessoal. Nenhum meio virtual substitui o contato pessoal. O olho no olho, o abraço, o toque, o beijo, o cheiro. Como bem dizia o meu pai, né? Sempre nesse púlpito ele dizia: o abraço, o beijo e o cheiro. Amém, gente? Agora, é muito interessante porque este texto que nós lemos fala sobre relacionamentos. E você vai entender algumas verdades desse texto. Nós não lemos o capítulo 3, nós lemos o capítulo 4. Mas no capítulo 3, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. E eles se depararam com um homem aleijado pedindo esmolas. E Pedro
chega diante deste homem e diz o seguinte: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado, para a glória de Deus. E como aquele homem estava ali já há 40 anos, todo mundo o conhecia. E aquela cura provocou um alvoroço na cidade de Jerusalém, e por meio disso, cerca de 5.000 pessoas se converteram. Quantas pessoas, irmãos? Cerca de 5.000 pessoas se converteram. E aí, as autoridades religiosas de Israel ficaram iradas, pois muitos judeus estavam se convertendo ao Cristo que eles haviam crucificado. E a corte romana, que dominava o mundo naquela época, também ficou inquieta. Também. Eles achavam que aquilo era um possível movimento contra o império. Então, veja, as primeiras perseguições que a igreja sofreu vieram dos religiosos de Israel e das autoridades romanas. E então, meus queridos, eles prenderam Pedro e João, e para intimidá-los, eles foram açoitados. Isso era um costume da época. Para intimidar alguém, vinha um açoite. Isso era um costume. Eu creio, quando eu olho para essa história, eu fico pensando que se nós passássemos pelo que esses dois enfrentaram, meus irmãos, nós abandonaríamos a fé. Porque a coisa não foi fácil. Foi pesada. Mas o que eles fizeram? Eles abandonaram a fé? Não. Eles não fizeram isso, não. Eles não abandonaram a fé. Mas o que eles fizeram, então? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Daqui para frente eu quero mostrar para vocês alguns caminhos tão importantes. Nós vamos encontrar aqui algumas lições importantes que falam sobre o tema de hoje, que é Viva em Comunidade. Qual é o tema de hoje? Viva em Comunidade. Então nós vamos pensar aqui, pegar algumas coisas nesse texto que mostra para nós como a gente pode viver em comunidade e construirmos relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis. Então, se você quiser anotar, você pode fazer isso. E anote, a primeira lição que a gente aprende diante daquilo que nós acabamos de ler é esta que está na tela. Vá ao encontro dos seus irmãos de fé. Você pode repetir essa primeira lição? Vamos lá? Eu gostaria que você falasse mais forte. Vamos lá, mais empolgado. Vá ao encontro dos seus irmãos de fé. Então veja, depois dos açoites, Pedro e João não foram para o hospital. Eles não foram para casa. Mas o que é que diz o texto? Versículo 23, e você pode manter a sua Bíblia aberta. Eles foram ao encontro dos seus. Os seus quem? Seus companheiros, seus irmãos de fé. E por quê, meus irmãos? Por causa do acolhimento. É claro que eles estavam tristes, eles estavam humilhados, machucados. Sim, porque eles eram pessoas normais, como eu e você, e nós também passamos por isso tantas vezes na vida. Quem aqui já não se sentiu machucado, humilhado e ferido, hein? Assim eles estavam, nós passamos por isso e podemos passar por isso na vida, mas a questão é a seguinte: para onde você vai quando você está em crise? Para onde você vai quando você está enfrentando uma luta, uma dificuldade? Para onde? Onde é o teu lugar de acolhimento? Hein, queridos? Quando nós estamos em profundo sofrimento, nós queremos ir ao encontro de braços abertos, que nos recebem, acolhem, socorrem. Não é verdade isso, irmãos? Mas
Deixa eu fazer um alerta muito importante a todos vocês, a todos nós aqui, nessa noite. Porque nesse momento, há uma tentação maligna. E qual é essa tentação? Você sabe qual é? É o isolamento. Qual é, irmãos? O isolamento. É o isolamento. O diabo deseja, o diabo quer nos afastar da comunhão. E o que é que ele diz então? O que é que ele faz? Ele chega para você e ele diz que as pessoas não prestam, que as pessoas não servem e que elas não são confiáveis. Essa mensagem é do inferno para que você fique sozinho, porque o diabo sabe que se você ficar sozinho, se você se isolar, você vai se arrebentar. Então a mensagem vem do inferno mesmo. E digo mais, o diabo, ele gosta de lembrar você, trazer à sua memória os defeitos das pessoas, os erros, as falhas das pessoas. Então, gente, essa ideia de isolamento, de não confiar em ninguém, de denegrir a imagem da igreja, vem do inferno. E é muito triste quando a gente vê as pessoas, às vezes, irmãos queridos, abandonando a igreja. Quando às vezes eu vejo irmãos que estavam aqui entre nós e saíram, e às vezes nem uma palavra deram, nem um tchauzinho pelo menos. Eu fico tão triste, abandonando os irmãos, abandonam a igreja, abandonam às vezes o pequeno grupo, as células, os ministérios. Por que fazem isso tantas vezes? Porque veem defeitos em tudo e em todos. E aí então essas pessoas dizem o seguinte: olha, a partir de hoje eu não vou me aproximar mais de ninguém. E aí você chega para este irmão ou para esta irmã e você diz assim: poxa, mas e aquele irmão, hein? Por que você não se aproxima daquele irmão? Aí logo ele diz assim: aquele irmão tem problemas. Por que você então não se aproxima do outro? Não, aquele lá tem defeitos. E por que você não se aproxima daquela irmã? Não, aquela pecou. Tem pecado. Gente querida, olha, meus irmãos e irmãs, na verdade, todos nós aqui temos problemas. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos falhas. Todos nós pecamos. E a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. É o que diz as Escrituras. Porém, em Cristo Jesus, nós fomos resgatados e regenerados. E agora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Dá para você dar um glória a Deus empolgado aí ou não? Pode participar mesmo, não tem problema não. Quer aplaudir? Faça o melhor, aplauda mesmo. Então, registre algo que eu vou falar com você agora. Registre isso, por favor. Se quiser até anotar, anote. A igreja nunca foi, não é e nunca será um lugar de gente perfeita. Eu vou repetir. A igreja nunca foi, não é e nunca será um lugar de gente perfeita. Se você tem essa expectativa de frequentar uma igreja perfeita, meu irmão, você vai ficar frustrado. Porque a igreja, meus irmãos, é lugar de gente machucada. É lugar de gente ferida, é lugar de gente que errou, que fracassou, que tropeçou na vida, mas que está num processo de restauração e aperfeiçoamento. Deus está fazendo uma obra na sua vida, você crê nisso? E por que a gente tem uma dificuldade de entender que Deus também está fazendo uma obra na vida de outra pessoa? A gente declara dizendo que Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Eu creio, Deus está fazendo uma obra na minha vida. E Ele vai completar até a volta de Cristo Jesus. Mas a gente tem uma dificuldade de entender que este mesmo Deus que está fazendo uma obra na nossa vida, está fazendo uma obra na vida do outro também. Dessa pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. E a obra que Ele começou, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar até a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus.
Por isso, gente, que a igreja não é um lugar de gente perfeita. Não é. Eu vou buscar uma igreja perfeita. Pode ir. Quando você chegar, a igreja já vai ter problemas. Já deixa de ser perfeita. Por quê? Porque você chegou. Ué, eu não é? Não é isso, gente? Nós não somos perfeitos. O único lugar de gente perfeita é o céu. Aí sim, aí sim. Agora, gente, o diabo, ele sempre vai tentar te levar ao isolamento. Ele vai tentar te levar ao afastamento das pessoas, vai te afastar da comunhão. Ele vai denegrir a imagem das pessoas. Ele vai mostrar o defeito das pessoas. E ele vai sempre dizer para você que as pessoas não prestam e não são confiáveis. Mas eu entendo, queridos, que a palavra de Deus, a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida hoje é: volte para a sua família de fé. Volte para os seus. Volte para a sua família de fé. Volte para aqueles que vão colocar a mão no seu ombro, que vão orar por você e com você, que vão chorar com você, que vão compartilhar a vida e o evangelho com você. Volte para os seus. Volte para os seus. Afinal, gente, quem ama anda junto. Quem ama anda junto. Quem ama anda junto. E olha, você vai encontrar sim defeitos dos irmãos. Inclusive, se você quiser olhar para nós e tentar procurar um defeito, você vai conseguir enxergar. Fácil, facílimo. Para qualquer pessoa. Você vai encontrar defeitos, sim. Mas a verdade é que eu preciso te dizer algo muito importante. É que não há outro lugar no mundo melhor do que a igreja. Não há. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a igreja foi fundada por Jesus. E Ele a sustenta. Pedro, no versículo 11 do mesmo capítulo que nós lemos, disse aos religiosos: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então, gente, Jesus é o alicerce da igreja. E é por isso que, em 2000 anos de história da igreja, ela permanece um edifício vivo, porque ela é sustentada pelo próprio Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Ele toda a honra, glória e louvor. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amém. A segunda lição para a gente aprender aqui. Segunda lição. Anote. Compartilhe a sua dor. Você pode repetir isso? Compartilhe a sua dor. Quando Pedro e João eles chegaram machucados e feridos, os irmãos compartilharam a dor deles. E o texto diz, veja aí no versículo 23, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo. Eles voltaram para os seus e contaram tudo, diz o texto. Gente, o que é compartilhar a dor? Compartilhar a dor é abrir o coração e contar tudo. É isso. É quando você busca alguém, quando você busca um pastor, quando você busca um conselheiro, quando você busca um amigo mais próximo, íntimo, e você abre o seu coração e você conta tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. É isso. E quando a gente abre o coração com alguém, sai aquela carga, gente, sai todo aquele peso, e a gente fica mais leve, é ou não é? Eu percebo isso claramente quando vou atender alguém. Às vezes, abre um espaço para a pessoa falar mais, e ela vai falando e falando. E aí, eu confesso para vocês que às vezes a gente fala muito pouco, mas ouve. E tantas vezes a pessoa chega e diz assim: e aí, pastor, o que eu faço? Aí eu digo assim: não sei.
Não sei. Porque tem situações que a gente não sabe, nem você sabe, ninguém sabe. Mas a gente se propõe a orar juntos. Fala, vamos fazer o seguinte, eu não sei qual é o melhor caminho, mas uma coisa eu sei, que nós podemos buscar uma resposta no altar de Deus e Ele vai responder. Ele vai dar a direção certa, Ele vai mostrar o caminho certo. Nós vamos buscar juntos. E aí eu percebo que a pessoa sai leve, tira aquele peso, aquela carga. O problema está lá ainda não resolveu. Mas a pessoa colocou para fora, compartilhou a sua dor. Gente, por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, levai as cargas uns dos outros. Veja, o texto não diz levai os cargos uns dos outros. Não é levar os cargos, é importante a gente ler corretamente o texto, porque tem gente que fica disputando o cargo na igreja. Não, eu fui chamado para ser o maior, eu sou cabeça e não cauda. Então eu tenho que ser maior, eu tenho que pegar microfone na mão. Eu tenho que dar palavra. Eu tenho que ser o cara na igreja. Não, o maior no reino de Deus não é quem tem microfone na mão, não é o que prega. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Ensinou Jesus. Ensinou Jesus. Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja Ele. Aí está o exemplo. E é assim que nós devemos caminhar, levando as cargas uns dos outros, servindo as pessoas, amando as pessoas, acolhendo as pessoas, abraçando as pessoas. É assim que nós devemos caminhar. E meus queridos, Pedro e João contaram tudo. Pedro e João abriram o coração. Eles contaram sobre a cura do paralítico. Eles falaram sobre a inveja dos religiosos. Eles falaram sobre as ameaças que eles estavam recebendo. Eles mostraram os seus machucados, os seus ferimentos. Eles contaram tudo, abriram o coração. Sabe, queridos, muitas vezes nós não falamos da nossa dor por causa de alguns obstáculos que falsos irmãos plantam no meio da igreja. Esse é o problema. E Jesus mesmo disse que o joio cresceria no meio do trigo. O joio cresce no meio do trigo. Aí você pergunta, mas como assim? Por quê? Não sei. É soberania de Deus. A gente não entende essas coisas. Mas uma coisa a gente sabe, que quem vai separar o joio do trigo não somos nós, é o Senhor. Portanto, não queira você ficar separando joio de trigo. Ah, já sei, aquele é joio. Não, esse é trigo. Quem somos nós? Às vezes quando sai alguém da igreja, logo a gente diz assim, graças a Deus é o joio saindo. Deus está limpando, graças a Deus. Quem somos nós para falar uma besteira dessa? De taxar o irmão como joio. É melhor você enxergar as pessoas como trigo e não como joio. Ah, mas é joio, mas enxergue como trigo. Por quê? Porque é assim que Deus olha para mim e para você. Deus não olha para mim e para você e diz assim, um aborto da natureza aí, ó. É assim que Deus olha para nós, irmãos? Não. Não. A Bíblia diz que com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade o Senhor nos atraiu. O olhar do Senhor para nós é um olhar amoroso. É um olhar de amor, de graça. De restauração, louvado seja Ele. E é assim que nós devemos olhar as pessoas. E deixa que quem vai separar joio de trigo é o Senhor. A minha parte eu vou fazer, que é amar as pessoas, é continuar servindo as pessoas, acolhendo as pessoas, e deixa que o Senhor vai fazer isso, vai separar joio de trigo. Agora, gente, esse joio, os falsos irmãos, esse joio quer nos impedir de abrir o nosso coração e não compartilharmos a nossa dor. Esse joio que nós... Na verdade, esse joio quer que nós desconfiemos das pessoas. Sim, achando que elas não prestam, que elas não servem, que elas são maledicentes e que elas irão expor a nossa vida para todo mundo. E posso dizer uma coisa? Em certo aspecto, é verdade.
é verdade sim, porque tem muita gente dentro da igreja imatura. São crianças, é gente leviana, é gente maledicente que parece que tem um prazer, se delicia em falar da desgraça dos outros. Tem gente assim. E se for um pecado, então? Se for um pecado, essas pessoas sentem um prazer ainda maior em falar da queda dos irmãos. É capaz de pegar o telefone, ligar para os irmãos e falar do pecado do outro. Claro, com aquela fala espiritual. Olha, estou te ligando, falando da vida deste irmão aqui, tudo o que aconteceu com ele, para nós orarmos por ele. Isso não tem nada a ver com oração, isso tem a ver com fofoca, e isso promove divisão, isso não promove unidade. Ok? Então não entre por esse caminho, porque isso só divide. E o reino das trevas é um reino de divisão, mas o reino de Deus é um reino de cooperação, de unidade. Então tudo que divide, por mais bem intencionado que você for, se causou divisão, não vem de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus não quer dividir, Deus quer unir. Não ouviu nenhum amém aí. Estão comigo ou não? Então, por causa dessas coisas, o que acontece, gente? Nós acabamos desconfiando das pessoas. Nós desconfiamos das pessoas, nós nos isolamos e nós perdemos a bênção de compartilhar a nossa dor e sermos curados. E a Bíblia diz, no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Gente, é no compartilhar da nossa dor que nós recebemos acolhimento, é no compartilhar da nossa dor que a gente recebe oração, e então nós temos a oportunidade de sermos curados. Por isso, quero dizer para você hoje, nesta noite, não desista. Não desista de abrir o teu coração, mesmo que um dia você já tenha sido traído, enganado por alguém, mesmo que alguém tenha sido maledicente, caluniado você, saiba, meu irmão, minha irmã, que no meio do povo de Deus tem muito trigo. Tem muita gente boa, tem muita gente correta, tem muita gente de oração, tem muita gente confiável, que vai te abraçar, que vai te levantar, gente com quem você pode contar, gente que você pode abrir o seu coração e que jamais vai te expor, muito pelo contrário, é gente que vai cuidar de você, vai amar você, vai blindar você, vai proteger você, vai te ajudar e vai te levantar. Aleluia. Aleluia. Então não desista. E guarde isso. Saiba que há mais trigo do que joio. Aqui neste lugar há mais trigo do que joio. Tem muita gente séria aqui, pessoal. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus nesse lugar, que você pode contar. Você pode contar, tem muita gente boa. Então, que Deus nos mostre a pessoa certa para nos ajudar, para nos discipular. Porque o isolamento não é de Deus. Esse negócio de vou caminhar sozinho. Não preciso de igreja, não preciso de pastor. Quem é o seu pastor? O Senhor é o meu pastor. Cara de pau. O isolamento não é de Deus, não. Porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Provérbios 18, 1, diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não ande só, porque se você andar só, você vai se tornar uma presa fácil do diabo. E ele veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Ele não está brincando, ele não brinca de ser capeta, ele é o próprio. Ele quer acabar com a sua vida. E se você se isolar, é prato cheio para ele. Então não ande assim, não saia agora. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo isso para vocês, queridos, mas não é para você sair daqui hoje, por aquelas portas, e falar assim, bom, a partir de agora, a primeira pessoa que eu encontrar, vou abrir meu coração. Vou falar tudo. Vou fazer que nem Pedro e João, chegaram contando tudo.
Não, calma, gente, calma, respira. Menos. Não, não é assim que você tem que fazer, não. O que é que você tem que fazer? Ore. E peça a Deus para que Ele mostre para você a pessoa certa, que vai poder te ajudar. Que vai poder acompanhar você, que vai poder orar por você, discipular você, te mentorear. Ore e peça a Deus, Ele vai te mostrar. E então, você experimentará muitas conquistas e muitas vitórias na sua vida para a glória do nome do Senhor. Amém. Pode aplaudir. Terceiro, anote. Terceira lição para a gente aprender aqui nesta noite. Dedique-se à oração em comunidade. Vamos repetir isso? Dedique-se à oração em comunidade. O que aconteceu, gente, aqui no texto? Eles oraram, mas eles não oraram pela cura das suas feridas. Não, eles oraram pelo ministério da proclamação do Evangelho. Isso me chama a atenção. O texto diz no versículo 24, você tem aberto aí? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Ou seja, todos clamaram juntos ao Senhor, e é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Todos clamaram juntos ao Senhor, o texto mostra. Irmãos, há um poder sobrenatural quando a igreja se une para orar e clamar a Deus. Deus se manifesta. Deus ordena a sua bênção onde há unidade. Deus realiza milagres onde há unidade. Por isso que nós não podemos viver uma vida cristã sozinhos, isolados, solitários. Todos nós aqui, sem exceção, precisamos congregar e pertencer a uma comunidade de fé. Pare você, irmão, irmã, que fica pulando de galho em galho. Não faça isso. Que não cria raiz em lugar nenhum. Domingo é comunidade da graça. No próximo domingo, deixa eu pensar qual a igreja que eu vou. Eu vou pesquisar na internet. Já sei, vou para o fulano. E aí depois no outro domingo, pare com isso em nome de Jesus. Eu repreendo. Que coisa mais doida isso, gente. A gente está vivendo um tempo muito complicado. O problema da permanência. As pessoas hoje não permanecem em nada. Vocês já observaram isso? Isso acontece em todas as esferas da vida. É no trabalho, é no casamento, nos relacionamentos. Ninguém permanece mais em nada. Na igreja não é diferente. Vou ficar uns 3 meses lá na comunidade, daqui a pouco mudo, vou para uma outra, e aí fica nessa. Para com isso, em nome de Jesus. Se você estiver fazendo isso e encontrar você na rua, sabe o que eu vou fazer? Você sabe o que eu vou fazer? Te dar um abraço. E dizer assim, olha, você é muito querido, você é muito importante, mas eu queria dizer para você que quem ama anda junto. Vamos andar junto? Quem ama, anda junto. Fala para o seu irmão isso, olha, quem ama, anda junto. Quem ama, anda junto. O que é que você faz quando você está enfrentando uma crise, uma luta? O que é que você faz quando você enfrenta perseguições? Você se desespera? Você vai para as drogas? Para o álcool? Você se vinga? O que esses homens fizeram no texto? Eles foram para a oração. Para onde eles foram? Gente, o melhor caminho sempre é a oração. Está sofrendo, ore. Tem música aí. Né? Está doendo, ore. Está difícil, ore. Está complicado, ore. Não encontra uma saída, ore. Ore a Deus, ore, ore e ore. Em meio às lutas, não entre nesse caminho do desânimo ou do isolamento, mas faça como ensina o texto que nós estamos vendo hoje. Vá para os seus, abra o seu coração e orem juntos. Vamos repetir isso, gente, para guardar bem? Vá para os seus, abra o coração e orem juntos. Vamos lá? Se você guardar essas 3 coisas, eu vou ficar feliz. Deus ouve as nossas orações, e a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Você crê no poder da oração? Olha só a oração que eles fizeram, vamos ver aqui, rapidamente. Olha que interessante, pessoal. Olha só 5 aspectos desta oração a partir do versículo 24.
Versículo 24, eles começaram orando dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui, gente, eles reconheceram a grandeza de Deus. Eles louvaram a Deus. E Deus se manifesta quando nós louvamos e adoramos o nome dEle. O segundo aspecto dessa oração, versículo 25, olha lá. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Veja, aqui eles reafirmaram que tudo que eles estavam passando havia sido predito pelos profetas. Olha só o terceiro aspecto dessa oração, versículo 28 agora. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Isso aqui é muito interessante, porque agora eles confirmaram a soberania de Deus. Gente, eles criam que Deus havia permitido tudo aquilo que estava acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Guarde isso no seu coração. Até o diabo precisa da permissão de Deus para agir. Você sabia disso? Hein? Como foi na vida de Jó. Ele teve que pedir permissão a Deus para tocar em Jó. O que eu quero dizer com isso? Que você, que é nascido de Deus, quantos aqui já entregaram a vida a Jesus? Você é de Jesus? Então deixa eu dizer para você, você não precisa ficar com medo do diabo. Você não precisa ficar com medo de obra de feitiçaria, macumba, voodoo, nome na boca do sapo, olho gordo, inveja. Você não precisa ficar com medo dessas coisas. Porque o diabo, para tocar na sua vida, ele precisa pedir permissão a Deus. E mais, guarde no seu coração, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós a esperança da glória. Então creia nesta verdade em nome de Jesus. E ande firme, com segurança, sem medo dessas coisas. Ah, mas e se aconteceu algo? Deus permitiu. Mas por que Ele permitiu? Porque Ele tem algo a fazer nessa situação. Ele permitiu. Que foi justamente o que aconteceu aqui nesse texto, queridos. Olha que interessante, os discípulos, eles criam que eles estavam enfrentando toda aquela tribulação, era porque Deus havia permitido. Você não vê em nenhum momento eles dizendo o seguinte: ai, deve ser alguma macumba que fizeram para nós. Já sei, Pedro, eu vi um bonequinho ali na esquina, é voodoo, acho que era você. Não, a gente não vê isso, você vê isso no texto? Mas o texto diz, a oração deles: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles criam na soberania de Deus. Se Deus está permitindo, Ele tem um propósito. Se Deus está permitindo tudo isso, Ele tem um propósito. E a Bíblia diz que eles não murmuraram contra os propósitos do Senhor. Não ficaram murmurando, gente. Porque eles criam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu não sei a situação que você está vivendo, a dor que você está enfrentando, mas creia hoje, nessa noite, que tudo coopera para o seu bem. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Ele. Olha só um outro aspecto aqui, o quarto aspecto dessa oração, versículo 29, acompanha aí. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Gente, agora eles entregaram os acusadores a Deus. É isso. Os discípulos entregaram aquela situação nas mãos de Deus. Eles não podiam fazer mais nada. Eles entregaram a Deus. Gente, e eu quero dizer para você que fazer isso é melhor do que você ficar respondendo nas redes sociais. Entrando em discussão, em brigas, fica colocando na justiça, ameaçando as pessoas. Deixa Deus cuidar dos injustos. Deixa Deus cuidar dos maledicentes.
Deixa Deus cuidar daqueles que intentam o mal contra você. Deixa nas mãos de Deus. Porque dura coisa é, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, não é no Velho. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixa com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa ele fazer. Diga amém. Então não faça justiça com as suas próprias mãos. Não entre nesse caminho do olho por olho, dente por dente. Não, não, não. O Senhor é a nossa justiça e o Senhor fará a justiça. E olha um outro aspecto que interessante dessa oração. O quinto aspecto. Olha só, versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Gente, eles pediram que Deus se manifestasse. Eles não oraram para serem curados. Eles em nenhum momento eles estão orando assim: Senhor, cura as minhas feridas, os meus machucados. Não, eles não fizeram isso, mas eles pediram para Deus curar os outros. Não tem nada mais poderoso do que uma igreja junta, orando por uma causa pessoal. Isso é poderoso demais. Não há poder maligno que resista à oração da igreja. E eles estavam aqui orando e dizendo: Senhor, imagina só, eles machucados, humilhados, tristes, com medo. E mesmo assim eles estavam orando e dizendo: Senhor, que haja mais milagres, que haja mais transformação, que haja mais salvação de vidas. Faz mais, Senhor. Essa era a oração, queridos. E eu quero dizer para você que no meio das tuas lutas, das tuas dificuldades, das perseguições que você enfrenta, você pode orar assim e dizer: Senhor, Senhor, enquanto o inimigo está me atacando, eu te peço que o Senhor manifeste mais o teu poder, manifeste mais a tua cura, manifesta mais o teu amor, a tua salvação e a tua graça. Louvado seja Ele. Ore hoje a Deus, dizendo: faz mais, Senhor. Eu quero muito mais. Faz mais na minha vida, faz mais na minha casa, faz mais no meu trabalho, faz mais na minha comunidade de fé. Faz mais, Senhor, com a minha boca, faz mais com as minhas mãos. Faz mais, Senhor, com tudo que eu tenho. Faz mais, Senhor, com tudo aquilo que eu sou. Faz mais, Senhor, faz mais. Você deseja isso ou não? Você pode orar assim hoje? Você pode levantar as suas mãos e dizer: faz mais, Senhor? Mas fale bem forte com as mãos erguidas e diga: faz mais, Senhor. Nós vamos orar daqui a pouco nesse sentido e Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Amém? Amém? Sabe o que aconteceu, pessoal? Sabe o que aconteceu? Deus respondeu a oração deles. Porque Deus ouve e responde orações. Deus respondeu. E a Bíblia diz, versículo 31 agora: depois, tendo eles orado, diz o texto, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Depois deles orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar. É interessante observar como Deus muitas vezes responde às nossas orações, né? Deus é maravilhoso, gente. Eu contei hoje pela manhã aqui, eu vou contar rapidamente o que aconteceu essa semana aqui. Nós, em minha casa, vivemos um tempo assim, de uma luta que surgiu na saúde do meu filho Ronaldinho. Desde domingo passado ele não estava bem, segunda-feira deu uma pioradinha, mas quando chegou na terça-feira, tinha reunião de liderança aqui. Quantos líderes estavam na terça-feira aqui? Deixa eu ver, olha lá. Tem uma turma. Vocês se lembram do que aconteceu? Meu filho piorou na saúde, estava um mal-estar, tontura, dor de cabeça, náusea, ânsia, dores não sei aonde aqui, e a coisa só foi piorando. E aí eu falei com a minha esposa, eu disse assim: poxa vida, tem reunião da liderança, eu vou ter que ir. E ela disse para mim: eu vou ter que ficar aqui, porque se o quadro piorar, eu vou ter que levar o Ronaldinho para o hospital. E ok, e ela ficou em casa ali, observando o Ronaldinho. E eu disse: vou deixar meu celular aqui, tá, você qualquer coisa manda uma mensagem e a gente vai, né? E aí o pastor Jorge Mantuan, que é médico nessa comunidade, ele estava acompanhando o Ronaldinho. Deu alguns remédios para ele tomar e nada adiantava. E aí chegou um momento que ele disse para minha esposa que era um possível apendicite. Tudo aquilo que ele estava vivendo, enfrentando ali naquele momento. E a gente ficou, sabe como é que é? Não pode brincar com isso, né, pessoal? É perigoso demais. E aí a minha esposa mandou mensagem, aqui eu estava ministrando ainda ali a mensagem dela no celular. Eu falei: meu Deus do céu. Terminei rapidinho aqui e falei com meu amigo, o pastor Fábio Catalani. Falei: amigo,
continue a reunião, teríamos um momento de oração, né? Com a liderança. Falei, continue, porque eu preciso atender o Ronaldinho. O pastor Jorge pediu para que a gente levar o Ronaldinho para o hospital, pessoal. Né? Assim, rápido. E aí eu fui rápido para casa. Mas interessante que depois eu fiquei sabendo o que aconteceu. Enquanto eu estava no caminho, o pastor Fábio, junto com toda a equipe aqui, os líderes de ministério, ele orou. Ele convocou ali toda a liderança para orar pelo Ronaldinho. E uma das frases que eu fiquei sabendo, que ele falou aqui, ele disse, Senhor, que quando o Ronaldo chegar na casa dele, que ele encontre o Ronaldinho restaurado. Restaurado. Ele orou junto com todo o time aqui, toda a equipe. E olha, para a glória de Deus, irmãos, quando eu chego em casa, não sei o que aconteceu, eu dou de cara com o Ronaldinho, ele estava em pé e dizendo, pai, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou sentindo mais nada. Mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu incrédulo, disse, filho, pelo amor de Deus, não brinca com isso. A gente precisa levar você para o hospital, para com isso. Isso é perigoso. Não, pai, é sério, não sei o que aconteceu, mas eu não estou sentindo nada. Aí depois eu fiquei sabendo da oração aqui do meu amigo Fábio Catalani, junto com todo o time nosso de liderança. E eu dei glória a Deus. E Deus respondeu. Deus usou a vida do meu amigo Fábio, junto com a comunidade. Não é porque é o ungidão, aqui não tem o ungidão. Eu sou o cara, está precisando de cura? Fala comigo que eu curo, aleluia. Tem gente que vai atrás dessas bobeiras, viu, gente? Vocês sabem disso. Mas nós vimos o poder que há quando uma igreja reunida, orando, o que acontece, gente. Olha o poder da oração. Quando uma igreja se une para orar, o que Deus pode fazer. Deus responde orações, aleluia. E nós vamos orar nessa noite, Deus vai ouvir e vai responder. E como é que Deus respondeu nesse texto? A Bíblia diz que Deus respondeu com um terremoto. Tremeu o lugar. Pá, imagina aqui começar a tremer, que loucura. Mas esse terremoto, veja que interessante, não derrubou a casa, não matou ninguém, não trouxe nenhuma destruição, não trouxe nenhuma desgraça, não. Esse terremoto, diz o texto, encheu as pessoas da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E qual que é a minha oração e o meu desejo como pastor desta comunidade? É que haja um terremoto santo em nossa comunidade, para que o Senhor venha nos dar mais e mais e mais e mais e muito mais para a glória dEle. É isso que eu desejo, para que o nosso bairro, nossa cidade, a nossa nação vejam Jesus, para que as pessoas se convertam, sejam curadas, restauradas, salvas, libertas, transformadas para a glória de Jesus. Mas para isso, queridos, nós precisamos de mais, de mais, de mais. E dizer nessa noite, faz mais, Senhor. Faz mais, nós queremos mais. E eu quero concluir essa mensagem com vocês. Versículo 31, olha o que é que diz, para a gente concluir. Olha o que a Bíblia diz. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, tendo eles orado, diz o texto, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eles estavam juntos. Quem ama, anda junto. Quem ama, anda junto. Então, sabe qual é a minha oração para esta noite, queridos? É que o Senhor traga um terremoto santo aqui, nesta comunidade, neste ano de 2022. Que Ele traga um terremoto santo na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, em nossas famílias.
em nossa comunidade, e que Ele nos encha com a presença dEle, nos encha do Espírito Santo e faça coisas novas em nossa vida e também através da nossa vida. Que haja neste ano de 2022 um poderoso avivamento nesta comunidade e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, amém e amém.